Nos últimos vídeos eu te contei a história do Brasileirão de 2010 até o Brasileirão de 2014. E hoje vamos para o Brasileirão de 2015. Ricardo Oliveira, Jadson, André Balada, Wagner Love. Nessa época que você tinha coragem de escalar o Giovanni Augusto ou o Ganso? Não! Vou te contar tudo isso nesse episódio. Então solta a vinheta. E dando continuidade a essa cultura de um time ficar nadando de braçada durante todo o campeonato, o ano de 2015 chegou. O Corinthians foi o grande campeão desse ano. A torcida do Galo mais uma vez ficou frustrada. Flamengo, Vasco e Fluminense vivendo num limbo. E antes desse campeonato começar, o estado de Santa Catarina teve muito a comemorar. Pela primeira vez, o estado de Santa Catarina conseguiu colocar os 4 clubes grandes na Série A: Chapecoense, Figueirense, Avaí e Joinville. Para você ter noção, o Rio de Janeiro tinha 3 representantes, já que o Botafogo estava na Série B. Então, nesse ano, a gente tinha mais times de Santa Catarina do que do Rio. Tô chavoso. Só que em campo não foi tão comemorado assim. O Joinville foi um dos sacos de pancada no Brasileirão. O time só conseguiu vencer 7 jogos e foi derrotado 21 vezes. Porém, o curioso do Joinville é que eles não sofreram nenhuma goleada. Sofreram 48 gols durante o campeonato. Um a mais do que o Atlético Mineiro, que ficou em segundo colocado, e que o São Paulo, que ficou em quarto. O grande problema mesmo do Joinville era o ataque, que só marcou 26 gols. Você escalou algum atacante do Joinville? Provavelmente, se você escalou, você acabou se arrependendo, né? A Chapecoense nesse ano já tinha um time regular e conseguiu fugir da zona da degola. Mas na última rodada, Avaí e Figueirense disputavam com o Vasco uma vaga na Série A. Os outros 2 iriam cair. Então o Vasco nesse ano foi rebaixado e a outra vaga ia ser disputada por Figueirense e Avaí. Um ia se salvar e o outro ia para a Série B também. A vantagem era do Avaí, que jogava por 2 resultados iguais e iria enfrentar o Corinthians em São Paulo, que já estava praticamente de férias, já tinha sido campeão, estava colocando a garotada para jogar. Só que não foi isso que aconteceu. O jogo começou e a gente já percebia que o Corinthians veio para realmente jogar sério e ganhar. O primeiro tempo dos 2 jogos, tanto do Figueirense como do Avaí, terminaram o primeiro tempo em 0-0. Esse resultado deixava o Avaí livre do rebaixamento e o Figueirense que estava indo para a Série B. E lá no outro lado, o Figueirense recebia o Fluminense. E o Figueira, com 4 minutos do segundo tempo, com o Marcão, fez o seu primeiro gol do jogo. E esse resultado rebaixava o Avaí. Foi aí que começou a emoção. E é claro que esse gol do Figueirense foi rapidamente soprado para os jogadores do Avaí, que rapidamente já fizeram um gol com Claudinei em São Paulo. Nessa altura, o Figueirense era o Corinthians. Não tinha mais nada para fazer além de tentar segurar o resultado e torcer para o Corinthians empatar ou vencer o jogo. Wagner Love, um dos atacantes mais escalados nessa temporada do Cartola, foi lá e fez um gol para o Corinthians. Ele foi artilheiro do Corinthians nessa temporada e nos 33 do segundo tempo, pimba, gol de Wagner Love, 1-1. E graças a esse resultado, o Avaí foi para a Série B e o Figueirense conseguiu se salvar. O quarto rebaixado foi o Goiás. O time também caiu para a Série B nesse ano. E o Goiás protagonizou um dos jogos com as piores pontuações da história do Cartola. O zagueiro chamado Vitor Ramos foi o responsável por isso. O Palmeiras recebia um fraco Goiás pela 3ª rodada do campeonato. Tudo indicava que o Palmeiras golearia, conseguiria manter o resultado, uma vitória simples e ponto. Só que não foi isso que aconteceu. Graças a Vitor Ramos, que fez um gol contra, tomou um cartão amarelo e ainda foi expulso. O Palmeiras perdeu e o Vitor Ramos fez incríveis menos 10,7. Isso aí, o cara fez quase menos 11. Quem escalou ele perdeu muitos pontos. Aí vai falar assim, nossa, mas quem vai escalar ele? Muita gente escalou. Milhares de cartoleiros escalaram o Vitor Ramos, que decepcionou geral. Afinal de contas, o Palmeiras em casa enfrentava um fraco Goiás.
Todo mundo achou que ele ia manter saldo de gol, ia fazer gol, desarmar. Inclusive, a pontuação dele poderia até ser pior. Ele fez uma roubada de bola, conseguiu sofrer faltas e ainda finalizou pra fora. Se não fosse por isso, essa pontuação seria ainda pior. Acho que o Victor Ramos ficou com um pouquinho de inveja do Gum, lembra? E agora vamos falar do lado positivo, um cara que mitou em 2015. Tenho certeza que você conhece ele, o William Bigode. Em 2015 ele ainda estava pelo Cruzeiro e ele conseguiu fazer 32,7 pontos em uma partida. 52 mil times escalaram o William Bigode nessa rodada em meio a milhões de cartoleiros. Então se você, na época, diferenciou um pouco da galera, acertou e mitou. O William Bigode fez 4 dos 5 gols, onde o Cruzeiro meteu uma goleada de 5-1 no Figueirense. Mas já dava pra imaginar, né? Um Cruzeiro forte pegando o Figueirense, tudo indicava uma goleada mesmo, né? É verdade. Sempre é muito bom assistir um Grenal. A gente ama essas rivalidades. É um dos clássicos mais pegados de todo o mundo. De fato, o Grêmio estava bem confiante pro jogo, jogando em casa contra o Inter. E adivinha o que aconteceu? Goleada. Na 17ª rodada a gente teve esse Grenal lindo e o Grêmio fez seu dever de casa. E depois disso a gente viu uma senhora goleada do Grêmio e até um gol do Hever contra. O Hever foi lá e fez um gol contra. Depois desse resultado, o Grêmio entrou no G4 e o Inter entrou numa profunda crise. Ih, rapaz. 2015 foi o ano que o Corinthians se sagrou hexacampeão brasileiro. O Timão bateu o recorde de todos os anos dos pontos corridos. Fez incríveis 81 pontos. Foi o melhor ataque e a melhor defesa daquele ano. O time realmente despertava inveja em qualquer torcedor rival. Inclusive o Cássio, que estava se tornando um grande destaque e nessa altura já era ídolo do Corinthians, era um dos caras que mais eram escalados no Cartola naquela época. Afinal de contas, o Corinthians com a melhor defesa dava para confiar no Cássio toda a rodada. Além de Cássio, a gente tinha o Gil, o zagueiro do Corinthians. Ele foi eleito o melhor zagueiro do campeonato e no Cartola ele também ia muito bem. Conseguia vários desarmes, fazia gols e principalmente o saldo de gol. Quase toda a rodada o Corinthians não tomava gol, então dava para confiar no Gil também. Elias também foi eleito o melhor volante da competição. Roubava a bola pra caramba e sempre chegava no ataque. No Cartola, era sempre um ótimo jogador para se escalar. Os meias Jadson e Renato Augusto do Corinthians também foram os dois melhores meias do ano de 2015. Jadson teve incríveis 25 participações diretas em gol. Era o líder de assistência no time. Mas apesar desses números, quem foi o craque do campeonato foi o Renato Augusto, parceiro de Jadson. Ele se emocionou ao ganhar esse título e falou: "Acho que um título como esse não é só meu. Queria dividir o título com o Jadson. Acho que eu não teria ganho sem ele e sem o Elias, que aqui também está." O Tite achou um esquema tático onde nós dois pudéssemos jogar juntos e chegar a um nível tão alto. Então imagina só, você ter ali basicamente os melhores jogadores do campeonato num time só, que era o Corinthians, e o cartoleiro, né, toda a rodada apostando nesses jogadores. Melhor ataque, melhor defesa, meu Deus. E além disso tudo, era comandado por nada mais, nada menos do que Tite. Hoje, para muitos, o melhor técnico do Brasil. Agora você fala pra mim, quantas vezes você já escalou pelo menos 3 desses aqui? Cássio, Gil, Tite, Jadson, Renato Augusto, só tem craque. Como já dito, a trajetória do Corinthians nesse ano foi muito acima da média, acima de qualquer time e bateu recordes. O Corinthians assumiu a liderança do Atlético Mineiro na 18ª rodada e depois dali não saiu mais da primeira colocação, foi até o fim sendo líder. O Corinthians enfrentou o Galo na 35ª rodada em um jogo que praticamente definiu o campeonato. A diferença naquele momento era de 8 pontos. Poderia cair para 5 ou aumentar para 11. Imagina tanto de gente que estava no estádio para assistir esse jogo. O jogo foi lá no Horto e tinha aquela famosa frase: caiu no Horto, tá morto. Só que o Corinthians mostrou que não é bem por aí. O Galo até começou bem, mas o Corinthians não se deixou amedrontar e aos 22 minutos, pimba, Malcom abriu o placar para o time paulista. O Atlético tentou até reagir, mas não deu nem tempo. Aos 29 minutos, mais um gol do Corinthians. Wagner Love, artilheiro do Timão, que inclusive no Cartola mitava direto também. O Galo até voltou melhor no segundo tempo, porém parava sempre em Cássio. O gigante corintiano trabalhava demais nessa partida. E aos 39 do segundo tempo, Luca fez o terceiro do Corinthians, que sacramentou a vitória e fez o Timão abrir 11 pontos de vantagem para o Galo. E logo depois dessa vitória por 3-0 em cima do Galo, na casa do Galo, o Corinthians tinha um clássico pela frente. Majestoso, contra o São Paulo. E o Corinthians foi lá e massacrou o São Paulo. 6-1.
Nossa, meu Deus. O jogo não teve muita surpresa. Aos 33 minutos do primeiro tempo já ouvia olé vindo da torcida. E foi isso. Contra o São Paulo, o Corinthians venceu o jogo, goleando o time tricolor, com o show de Romero e basicamente todo o time do Corinthians, 6-1. Um resultado vergonhoso para o São Paulo, mas para a torcida do Corinthians um resultado que será lembrado eternamente. O jogo que deu praticamente o título, que o Corinthians pôde gritar é campeão. Inclusive, esse título foi o primeiro título levantado na Arena Corinthians. Olha que legal. Para você ter noção, o Romero sofreu um pênalti no jogo e a torcida gritou por Cássio. Eles queriam que o Cássio fosse lá bater o pênalti, olha que legal. Mas o Cássio não quis fazer isso, gerando curiosidade. E no fim do jogo, um repórter perguntou pro Cássio por que ele não foi lá bater. Eu não bato, nunca bati. Minha área é para evitar o gol mesmo. E foi assim que o Cássio basicamente negou o pedido de bater o pênalti. Seria muito legal também se o Cássio fosse lá e fizesse um gol, né? Nossa, aí ia ficar ainda mais histórico para a torcida corintiana. No próximo episódio a gente vai falar de uma queda de um gigante, o início do sonho palmeirense, os primeiros mísseis aleatórios de Marinho, a chegada de Arrascaeta aqui no Brasil, grafite dando show e o nascimento de alguns craques aqui no Brasil, a volta de um dos times mais tradicionais da Série A e um pouquinho mais de cartola. A gente se vê amanhã às 20 horas aqui no YouTube. Deixe seu like e até amanhã. Bora mitar!